Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Campeonato Brasileiro tem time com jogo a menos, né? O Atlético Paranaense tem jogo a menos, o Corinthians tem jogo a menos. Tem novo líder, Campeonato Brasileiro, que está com um fenômeno interessante. Tudo bem, são só 3 rodadas, mas cada rodada tem um líder diferente. Botafogo na primeira rodada, Bragantino na segunda, e agora o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O saldo de gols do Palmeiras é um saldo alto, né? Meteu goleada no Vitória, venceu bem o frágil Internacional, assume a liderança com 7 pontos, mesmos pontos de Fluminense, de Bahia, de São Paulo, os 4 times mais bem colocados integrando aí o G4 do Brasileirão. Mas tem a novidade aí, o Furacão tem 2 jogos e 2 vitórias. É o único time 100% de aproveitamento no campeonato. Venceu o primeiro jogo fora de casa e ontem venceu o Santos no apagar das luzes por 2-1, jogando no seu estádio Arena da Baixada. Pois é, temos um time virtual líder, 100% de aproveitamento, que é o Atlético Paranaense, mas esse papo de virtual não cola, então nós temos aqui, é o líder em pontos perdidos, né? Lembra disso? Então, é o Atlético Paranaense. E o líder de verdade, que é o Palmeiras. Mas eu digo para vocês, apesar de o Palmeiras estar na liderança com uma vitória muito contundente sobre o Internacional ontem, uma goleada muito interessante sobre o Vitória, na primeira rodada empatou com o Galo na Arena do Galo, eu acho que o Fluminense nesse momento é o melhor futebol do Brasil. Tá muito cedo, estamos ainda no início de fevereiro, jamais estaremos falando de melhor futebol do Brasil no início de fevereiro se não tivesse Campeonato Brasileiro, né? Mas como tem Brasileirão e o Fluminense jogou clássicos importantes pelo Brasileirão, pelo Campeonato Carioca, já dá para cravar aqui na opinião de vocês que o Fluminense é, por hora, o futebol mais competitivo, não vou nem dizer competitivo, o melhor futebol do Brasil, no momento. Esse time já deu provas de que é uma equipe muito bem comandada pelo Zubeldia, que faz do Maracanã um campo minado para o adversário e faz do Maracanã o campo, o QG dos seus 3 pontos. O Fluminense vem numa sequência incrível como mandante. Incrível como mandante. Uma série de vitórias seguidas sob o comando do Zubeldia. Algo que não vinha acontecendo com o Fluminense do Renato Gaúcho. O Zubeldia chegou em pouco tempo, ele conseguiu realinhar a órbita do time tricolor e aí voltou a fazer do Maracanã o QG das vitórias. Fora de casa o Fluminense consegue ser competitivo, por pouco não venceu o Bahia, poderia estar aí com 9 pontos na liderança tranquilamente. O Fluminense ele consegue aí destruir algumas marcas negativas, né? O Fluminense que vinha de derrotas seguidas para o Botafogo, 8 derrotas seguidas. Desde que o Zubeldia chegou, isso se inverteu, são 3 vitórias seguidas. Uma foi no Carioca, time reserva do Botafogo, tal, não sei o quê. Mas são 3 vitórias seguidas. Ontem o Fluminense conseguiu vencer o Botafogo sem passar tanto sufoco. Chegou um momento da partida em que o Botafogo encurralou o Fluminense, mas sem muita organização, teve bola na trave, na cobrança de falta do Danilo e tal, mas também foi só. O Fluminense com 10 conseguiu ser tão organizado como o Fluminense com 11, defendendo seu resultado, saindo nos contra-ataques, acabou não matando o jogo em oportunidades que teve, mas o Fluminense do Zubeldia, para mim, hoje é o time que apresenta o melhor futebol. É claro que em fevereiro o melhor futebol é algo ainda abaixo, ainda vai ter o Flamengo crescendo, o próprio Palmeiras acho que vai crescer mais, pode ser que outros times também apareçam, né, mais organizados, né? Porque fevereiro ainda é muito cedo. Nós estamos ainda na 3ª rodada do Brasileirão. Mas dá para dizer que há um líder que deve brigar pelo título, que é o Palmeiras. E por que você não fala do Palmeiras, fala do Fluminense, Guilherme? O Palmeiras também foi muito testado. Da mesma forma que o Fluminense, vencendo Flamengo e Botafogo, foi testado, o Palmeiras também foi testado. Ele venceu os 3 clássicos do Paulistão. Ele vence um jogo contra um adversário que
deve fazer uma temporada modesta, que é o Internacional, mas lá no Beira-Rio, uma vitória incontestável, jogando melhor, em nenhum momento tomando pressão, tal. Bom, eu vejo o Palmeiras como o time mais competitivo do país nesse momento. E vejo o Fluminense como o melhor futebol do país até o momento. Tá cedo? Tá cedo. Mas dá para cravar aí que essa classificação com Palmeiras, aí vem a sequência, né? Bahia, Fluminense, São Paulo, é uma sequência justa. O São Paulo talvez seja um intruso aí. Não sei se o São Paulo permanece por muito tempo nessa faixa do campeonato. Talvez ele seja o intruso. Mas tá lá. Tá lá com vitórias importantes sobre Flamengo e sobre Grêmio. Né? Então isso dá muita confiança. Muita confiança. O Bahia vai ficar lá até o final do campeonato, pode ter certeza disso. Acho que o Bahia pode fazer até um campeonato melhor do que fez no ano passado. E outros times que nesse momento estão fora, mas, claro, tudo indica que vão voltar a brigar por taça, né? Flamengo, vamos ver como é que o Cruzeiro vai se reorganizar, se fica com o Tite, se não fica. E o Botafogo? O Botafogo que deu show na primeira rodada, goleando o Cruzeiro por 4-0. Fez um bom jogo contra o Grêmio, perdeu por uma pane, né, a falta de elenco. E ontem essa falta de elenco ficou gritante, né? O Botafogo ele não tem 2 jogadores para a mesma posição para substituir. E aí o Martim Anselmi chegou a colocar um atacante para jogar de segundo homem de meio campo. Ele não tem jogadores, ele não tem zagueiro. Agora perdeu o Alan, não sei se o Danilo vai ficar fora por muito tempo. Então a situação do Botafogo está ficando muito grave. Né? A falta de jogadores para rodar o elenco em 3 competições está ficando muito complicada. A ponto de repente, ser jogo para o Botafogo sair do Campeonato Carioca. Não tem elenco para jogar 2 competições, imagine 3. Né? O Botafogo domingo joga contra o Flamengo no Campeonato Carioca, a gente não sabe que time vai a campo. O Botafogo tá sem time para colocar em campo. Porque no meio campo ali, ó, Danilo sentiu. Alan foi expulso no último jogo. Marquinhos foi expulso no último jogo. E aí? Como é que vai fazer? O Wallace Davi, que veio, joga na posição, já jogou pelo Fluminense, não pode jogar Campeonato Carioca. Complicada a situação do Botafogo para escalar esse time contra o Flamengo. Né? E, claro, a preocupação total está no jogo de Potosí, na quarta-feira. Para Potosí, será que o Botafogo vai ter novidade? Hoje é o último dia para enviar a lista de inscritos. Né? A lista de inscritos. E o Botafogo pode contar com o Medina. É mesmo, Guilherme. Um portal de La Plata, 0221, que é um portal sério, é um portal de notícias realmente de La Plata, de onde é o Estudiantes, né? Não é portal fake, nada disso. Né? Ontem ele havia noticiado que já estava confirmada a saída do Medina do Estudiantes para o Botafogo, um contrato de 5 anos. Eles apagaram a informação, vazou essa informação lá nos bastidores do Estudiantes, o portal colocou no ar, foi o primeiro a colocar, e aí provavelmente uma pressão interna para tirar, não tem nada disso, tal, não foi acertado ainda, tira, tal. Os rumores estão acontecendo em La Plata há um tempo. E ontem eles ganharam um pico. O portal postou e tirou. Mas hoje pela manhã postou novamente. Não confirmando, mas dizendo que o Botafogo vai apresentar uma proposta formal hoje, que os empresários vão acionar a cláusula de rescisão, que está lá no contrato do Medina com o Estudiantes, a rescisão unilateral, e vão alocá-lo no Botafogo, um contrato de 5 anos, 5 temporadas, na verdade, né? E vamos ver o que vai acontecer. E no final das contas a gente sabe que o jogador também vai assinar um contrato com o Botafogo com essa cláusula de rescisão unilateral, senão não haveria sentido de os caras tirarem do Estudiantes para colocar em qualquer outro clube, se não fosse para unilateralmente tirar e jogar para a Europa, né? Que é o objetivo dos empresários do Medina. Então esse portal de La Plata, da cidade de La Plata, 0221, hoje, mais uma vez, fez alusão, inclusive, à notícia de ontem que eles tiraram. Eles confirmaram, cravaram. Agora eles não cravaram, mas colocaram que o Botafogo vai acionar, vai fazer uma proposta oficial, será acionada a cláusula, que nessa sexta-feira, hoje, o Medina vai sair do Estudiantes, contrato de 5 anos com o Botafogo. Vamos observar. Que há alguma coisa? Há. Agora, se isso acontecer, o Medina pode jogar Libertadores? Bom, o Botafogo pode colocar o nome do Medina. Ele pode colocar o nome do Medina. Hoje, na lista. Até as 18 horas. E ele vai ter até as 14 da segunda-feira para encaminhar a documentação. Tá certo? Então, é possível que tenha Christian Medina? É possível.
É possível. Vamos aguardar. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques. A Casa do Futebol, a gente vai falar muito mais de Campeonato Brasileiro, bastidores, mercado da bola, porque aqui não para. Valeu!